nosso canal do YouTube. Não esquece, se você não é inscrito no canal, de se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho, as notificações. Para quê? Para que toda semana, quando nós subimos um conteúdo, você será notificado que esse conteúdo já está pronto para que você possa consumir. Outra coisa, não esqueça de dar o seu like. Toda vez que você dá o seu like, você está mostrando para o YouTube que realmente esse vídeo ele é bacana, ele é bom, ele é relevante. Sabe o que o YouTube faz? Manda esse vídeo para mais pessoas e com isso você nos ajuda a compartilhar a mensagem. Bom, nós temos dois intuitos aqui nesse canal do YouTube: trabalhar a tua parte espiritual e a tua parte do desenvolvimento pessoal. Então eu trabalho duas áreas: a tua área espiritual, aquilo que Deus quer para a tua vida, e a tua área de desenvolvimento pessoal. E aqui nesse vídeo eu quero trabalhar com você a tua vida espiritual. Eu quero falar com você sobre qual é o teu chamado. Exatamente isso. Qual é o teu chamado? Eu precisaria pelo menos, pessoal, aqui de uns 40, 35 minutos para conversar com você acerca desse tema, mas eu vou tentar resumir a cerca de 8, 10 minutinhos. Vamos lá. Qual é o teu chamado? Você sabia que Deus ele tem um chamado? Ele te chamou para algo, para uma obra específica? Esse é o primeiro ponto. E para que você possa caminhar nesse chamado, nessa obra específica que Deus já preparou para que você fizesse, você tem que ter um relacionamento com Cristo Jesus, para que Ele possa te mostrar qual é essa obra. E você sabia mais ainda que você vai dar conta diante do tribunal de Cristo e vai ser julgado pelas obras que você fez, mas você mesmo salvo vai estar diante do tribunal de Cristo e ali as suas obras vão ser passadas pelo fogo. E se as suas obras, o texto diz, elas foram construídas em cima de palha, feno ou madeira, elas serão consumidas pelo fogo. Você não vai ganhar o galadão e o prêmio acerca daquilo. Mas se as suas obras foram construídas em cima de pedras preciosas, em cima da prata e do ouro, a Bíblia diz que o fogo vai refinar as suas obras e você vai receber aquilo que está diante de Deus. Então, Paulo, quando ele está escrevendo esse texto, ele fala para nós assim: o que vale muito mais para mim é agradar o Senhor. E quando eu estiver diante dele, eu vou poder mostrar todas as minhas obras. Só que no começo acima ele fala que todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E o que nós vamos apresentar a ele acerca daquilo que ele nos chamou para fazer. E é isso que eu quero conversar com você. Qual é o seu chamado? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que todos nós temos um chamado, que todos nós temos uma obra que ele já preparou de antemão para que nós caminhássemos nela. Quando diz que ele tem uma obra preparada para mim e para você, e que de antemão lá atrás, ele já preparou, já está pronta para que nós caminhássemos nela, a gente entende que já existe uma obra e que a gente deve caminhar nessa obra. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia fala que Deus, ele nos santificou dentro do ventre da nossa mãe. Está falando para Jeremias: Jeremias, eu te santifiquei no ventre da tua mãe. Santificação ou consagração significa separado para algo. Então a Bíblia está dizendo que ela aponta vários textos para nós, nos dizendo que Deus nos preparou para algo, nos separou para algo. Se você for ver em Salmo 139, a Bíblia diz para nós que todos os nossos dias estão escritos num livro. Eu e você temos um livro e esse livro está escrito todos os nossos dias. Em Isaías, a Bíblia diz no capítulo 46, versículo 10, que o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e que ele jamais começa algo sem ter terminado. Olha que louco isso. Ou seja, quando fala em Efésios 2:10 que existe uma obra que de antemão já preparou para que a gente caminhasse nela, ele já preparou antes da gente estar aqui, para que a gente andasse nessa obra. Então o desejo é que a gente caminhe em algo que já está pronto para nós caminharmos, antes de criarmos a gente. Isso aqui é muito doido. Só que outro texto em Isaías 46:10 fala que ele é um Deus que antes de começar algo, ou seja, antes de te criar, ele já te terminou. E em Salmo 139 fala que todos os nossos dias estão escritos num livro. Percebe isso? Então, dentro de todos esses textos, o que eu quero trazer para você, para que você entenda? Que existe um chamado específico para você, para cada um de nós. Nós temos algo em comum, que é qual? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Todos devem fazer isso. Agora, chamado é específico. Tem algumas pessoas que foram chamadas para determinadas áreas. Algumas pessoas que foram chamadas para algo específico para que ela possa executar e fazer e ganhar vidas para Cristo Jesus, trazer uma mensagem que carregam dentro de si. Entende isso? Então, qual é o seu chamado? Você precisa perceber o que Deus chamou para fazer em específico, dentro da pregação, dentro do reino de Deus. A Bíblia fala, olha só, antes de eu falar o texto que todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, eu quero te falar um texto que está em Coríntios capítulo 9, versículo 24.
Paulo está falando que todos nós temos uma corrida. Ele dá o exemplo de um corredor que se prepara, que corre para ganhar essa corrida, para chegar no final dela. E ele fala para nós nos compararmos a esse corredor que está correndo no estádio. Ele fala assim: ei, se prepare e corra a sua corrida para que no final você receba o prêmio. A Bíblia fala sobre galardão, a Bíblia fala sobre completar uma carreira, a Bíblia fala sobre prêmios acerca do final dessa carreira. Então a Bíblia está falando que todos nós temos o chamado e devemos completar isso e que nós vamos ter algo para apresentar para Cristo Jesus. E isso que é interessante, porque quando ele fala corra a sua corrida, se nós não soubermos qual que é a rota ou qual que é o mapa, será que a gente vai conseguir completar essa corrida e chegar no final dela? É claro que não, porque todo corredor, quando ele corre a maratona de São Silvestre ou qualquer outra corrida, 10 km, ele sabe o mapa. Antes de ir à largada, ele sabe o percurso e sabe aonde ele tem que chegar. Se eu e você não soubermos qual que é o nosso chamado, a gente não vai conseguir executar aquilo que a gente precisa para chegar no final dessa corrida. Entende isso? Por isso que eu reforço essa pergunta para você. Qual é o seu chamado? Eu precisaria de muito mais tempo com você para poder desenvolver esse tema que é tremendo demais. Mas vamos embora. Tem um texto na Bíblia, eu estou com alguma colinha aqui para eu não esquecer o que eu queria falar com você, que é muito importante. Tem um texto na Bíblia que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, 9 e 10, fala sobre o tribunal de Cristo Jesus. Paulo está falando ali que todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E diante desse tribunal de Cristo, ele fala assim, meu, que vale muito mais é agradar o Senhor, mas que todas as nossas obras, elas vão ser passadas pelo fogo. E se nós construirmos as nossas obras nas pedras preciosas, na prata e no ouro, fala que esse fogo vai refinar as nossas obras. Agora, se as nossas obras elas foram construídas em cima de madeira, de palha e de feno, elas serão queimadas. Então, quando eu e você estivermos diante do tribunal de Cristo, gente, esse tribunal aqui é o tribunal de Cristo para as pessoas que já são salvas. Você não vai ser julgado para salvação aqui, tá? É o tribunal de Cristo, você já é salvo, mas você vai estar nesse tribunal para que as suas obras, o que você fez aqui, possam ser passadas pelo fogo, para ver o que vai ser queimado ou o que vai ser refinado. Então é o tribunal para você que é salvo em Cristo Jesus, tá? E olha só que interessante isso. Diante desse tribunal de Cristo, nessas obras que você vai apresentar para Ele, Paulo está falando assim, meu, que vale muito mais é agradar o Senhor. E aí ele fala sobre onde as suas obras foram construídas, aonde você construiu as suas obras. E deixa eu te falar algo, no céu, isso aqui é muito doido, gente, porque existe uma meritocracia. Meritocracia que eu quero dizer no sentido é, o que você vai ganhar e como você vai passar a tua eternidade mesmo sendo salvo. Porque a Bíblia diz que uns vão ganhar galardões, outros vão ter vestes diferentes de outros, e outros vão ganhar prêmios. Então, se as minhas obras vão ser passadas pelo fogo, e dependendo do que ficar e for refinado, eu vou ter um galardão acerca disso, eu não preciso me preocupar com a ganância dos prêmios que eu vou ter, não é isso. Mas Paulo diz no mesmo texto que as minhas obras vão ser passadas pelo fogo, que vale mais é agradar o Senhor. Então, o teu chamado, aquilo que você tem que fazer específico, o que vale mais é agradar o Senhor. Então, pensa nisso. Se os seus 7 dias, se os próximos 7 dias, fossem determinar como você vai viver os seus próximos 400 anos, como você viveria os seus próximos 7 dias? É claro que sabendo o que você deve fazer, é claro que fazendo aquilo que você sabe que deve fazer, é claro que desempenhando da melhor maneira possível, porque isso vai influenciar os seus próximos 400 anos. Agora, se eu fizer a mesma pergunta para você, acerca de como você desempenhar o teu chamado, aquilo que você foi chamado para fazer e mostrar isso diante do tribunal de Cristo, vai determinar os teus galardões acerca da eternidade. Não muda a tua concepção de correr atrás de saber de qual é o seu chamado, mas qual que é o meu chamado, ou como eu descubro o meu chamado, tendo um relacionamento com Cristo Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19 que Ele é o verbo de Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Em João capítulo 5, versículo 36, fala que as escrituras testificam de mim. Ou seja, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, fala que Ele é o sustentador de todo o universo e todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. Quer descobrir qual que é o seu chamado? É através da palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. E ali na palavra, a manifestação de Cristo Jesus, o Evangelho, vai te revelar e te mostrar qual é o seu
chamado. Bom, gente, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Desculpe pelos barulhos do cachorro que eu tô gravando realmente aqui em casa. Bom, mas espero que você tenha consumido o máximo desse vídeo e que você possa descobrir qual é o seu chamado, a importância de caminhar nele. Porque tem pessoas que estão esperando você viver o propósito da tua vida para que elas possam viver os melhores dias de suas vidas, naquilo que Deus tem para a vida delas através de você. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem.